Boa. Então, começando a apresentar aqui o projeto da fase 4. Então, é um projeto que abarca aqui todas as funcionalidades pedidas de reconhecimento facial, análise de emoções, detecção de pose, detecção de anomalias e geração de um resumo do vídeo. É um script em Python, você instala aqui as dependências, e a execução é simples, é executar esse script passando um vídeo de entrada e o caminho para um vídeo de saída, que vai ser o mesmo vídeo, só que com as anotações, e o caminho também do arquivo de resumo. Então, aqui está a pasta depois de uma execução, os arquivos gerados foram esse vídeo de saída e o resumo. No vídeo de saída tem as anotações, então aqui ele vai estar sempre gerando esses quadradinhos ao redor do rosto das pessoas com a emoção escrita em cima, tipo aqui, emoção happy. Ele também gera esses key points aqui, né, que são os pontinhos do corpo, ombro, cotovelo, pulso, tudo mais. E voltando na parte anterior do vídeo, mostrar que quando ele identifica múltiplas pessoas, ele cria um esqueleto aqui para cada uma delas, de uma cor diferente, e também vem com a postura identificada. Então, essa pessoa 1 está sentada, pessoa 2 está sentada, pessoa 3 também. E aí, uma outra anotação, acho que esse vídeo vai deixar até mais claro, que é a detecção de anomalias. Então, nesse caso aqui, o cara está balançando o pulso rapidamente, não consegui pegar. É possível identificar alguns momentos que também ele desenha esse círculo vermelho ao redor de onde está acontecendo a anomalia no vídeo. Então, soltando aqui, outro vídeo também com muita anomalia. E as expressões, né? Tipo, aqui é uma pessoa com emoção fear, aqui tá os key points dela, tá falando que ela tá em pé, e aí aqui tá a detecção de anomalia. Daqui a pouco a gente entra no detalhe das regras usadas para cada uma dessas anomalias e das posições. Mas é isso. E aí, para mostrar aqui o outro output, que é o arquivo TXT, né, com um resuminho sobre detecção de pessoas, de rostos, emoções, das atividades, anomalias, né, com alguns detalhes de porcentagem, de ocorrências, timestamps, e no final um resuminho de tudo isso. E aí, como o código desse desafio está um pouquinho maior e mais complexo, eu pensei em apresentar aqui por meio de uma documentação. Então, como que esse código está organizado? Ele tem alguns módulos, né, que é o Video Analyzer, que é mais ou menos o orquestrador que processa o vídeo ali e vai coordenando os outros módulos. Tem um Person Tracker, que é um módulo responsável por guardar os key points, né, os skeletons das pessoas, as posições ali, e o histórico, inclusive, para poder depois fazer a detecção de anomalia. Aí tem um módulo de detecção de atividade, né, que vai fazer essa classificação da postura, para ela estar em pé, sentado, deitado, o braço levantado, tudo mais. Tem um módulo de detecção de anomalia, que vai pegar esse histórico para identificar a anomalia, daqui a pouco a gente passa pelas regras. E aí tem o Face Analyzer também, que vai detectar os rostos e as emoções. E o módulo Visualizer é quem gera aquele vídeo com as anotações. E, por fim, o módulo de gerar os reports. Aí aqui está o fluxo de dados, mais ou menos. Então, o vídeo que vem aqui é processado pelo Video Analyzer, que passa lá pela biblioteca YOLO V8 para detecção de pose e geração daqueles key points e o skeleton. Isso a gente passa para o Person Tracker, que é quem vai guardar essas informações para cada pessoa ali. E aí ele manda, né, para cada frame, ele vai passar pela detecção de atividade, para saber o que cada pessoa está fazendo, e pela detecção de anomalia também, para comparar com os frames anteriores e identificar essas anomalias. O Video Analyzer também passa o frame ali para alguns frames para o Deep Face, para reconhecer as expressões, as emoções, e aí no fim tudo isso vai para o Visualizer, que monta essas anotações e gera o vídeo, e no fim também esses dados passam para o gerador de reportes, que também produz ali o TXT. Aí aqui tem um fluxo de processamento mais detalhado, e aí qual o nível de detalhe que a gente ganha aqui?
que é a novidade? Isso aqui, que é o filtrar os duplicados, então, uma vez que o Video Analyzer passa para a biblioteca de detecção de pose, e ele retorna os keypoints, estava vindo alguns esqueletos, algumas pessoas estavam sendo mapeadas para dois esqueletos diferentes. Então, aqui a gente tem uma lógica de filtrar esses duplicados e mapear, né, cada esqueleto é de qual pessoa entre os frames, e aí entra no loop, né, para cada frame rola isso, e aí para cada pessoa identificada, vai fazer a classificação de atividade, vai atualizar o histórico lá no Person Tracker, e vai detectar também as anomalias, né. E aí aqui tem outro detalhe que a detecção de faces e de emoções não é feita para todo frame, porque, enfim, foi uma sugestão, assim, que recebi mais de performance, então tem implementado uma lógica ali que você pode dar um skip, ou seja, supondo que as emoções e o rosto não muda muito, você consegue fazer um skip ali para fazer essa análise a cada, acho que o default a 3 frames, ele faz essa análise, mas isso é configurável via linha de comando lá. E por fim, desenhar tudo isso, né? E aí, quais são as lógicas implementadas? Para detecção de atividade e postura, tem esse esqueminha aqui. A entrada dessa decisão são os key points, né, normalizados ali, e aí se o cotovelo está... Essas foram lógicas implementadas à mão mesmo. Então, se o cotovelo está acima dos olhos, ele já lança aqui a postura braço levantado. Se não, ele analisa a distância vertical entre os ombros, que se for maior na vertical do que na horizontal, identifica identifica que a pessoa está deitada, e aí se não caiu em nenhuma dessas regras, ele continua analisando ali a altura do quadril e do joelho, que se for uma diferença pouca, a pessoa é classificada como sentado. Tem algumas regras aqui para sentado. Ângulo do joelho entre 70 graus e 130 graus, também sentado, e também, se vê os ombros e o quadril visíveis, mas os joelhos e tornozelos não estiverem visíveis, também está sentado. Ademais, o default se a pessoa não está sentada, deitada, os braços também não tem nada relevante, ele classifica aqui como em pé. E para detecção de anomalias, o que é levado em consideração são os key points, e esse histórico de key points, inclusive para cálculo de velocidades. Então, quantos frames o key point mexe, qual a distância qual a distância em pixels que um key point mexe de um frame para o outro. Então, a gente pode identificar aqui um movimento brusco, se a velocidade for maior que 30 pixels por frame. A gente pode identificar mudança de postura, então se a pessoa, se no frame estava em pé, depois passou a estar deitado, ou se estava sentado e depois de alguns frames passou a estar deitado, isso identifica uma mudança de postura. Tem queda também, que seria um check ali da velocidade vertical maior que 30 pixels por frame, e a atividade final, né, ser deitado, então se teve essa mudança dessa velocidade, os frames, os key points caindo assim, e no final a postura da pessoa deitada, então isso identifica uma queda. E aí tem um gesto atípico, que é o pulso acima da cabeça e velocidade maior que 30 pixels por frame. Então isso é se a pessoa está fazendo alguma coisa assim, né, que seria um gesto atípico, pode ser uma pessoa pedindo ajuda, pode ser uma pessoa chamando a atenção, enfim. E aí, tentando resumir aqui via um changelog, né, a evolução do projeto, inicialmente baseado no exemplo usado em aula, né, usando o Deepface para detecção facial e o MediaPipe para detecção corporal, aí eu acabei trocando essas bibliotecas no decorrer por outros detectores, né, esse daqui para detector facial e esse outro aqui para detecção de corporal, buscando sempre maior velocidade, precisão, principalmente precisão, e também algumas implementações que diferiram do exemplo de aulas, para identificar, por exemplo, múltiplas pessoas em um único frame, e também ali brincar um pouquinho com a confiança, né, dos key points gerados, porque ele estava inferindo muitos key points que estava atrapalhando um pouco a detecção de pose. É isso.